Alô pessoal, direto ao ponto aqui, dois assuntos abordados pelos setoristas, jornalistas que cobriram o treino do Grêmio na manhã desta sexta-feira lá no CT Luiz Carvalho. Primeira delas, os jornalistas, eles ficam numa posição privilegiada durante o treinamento, numa posição um pouco mais alta em relação ao campo, e de lá eles puderam perceber uma certa falta de sintonia do Benítez em relação aos demais jogadores. Parecia com uma rotação um pouco menor, sem a mesma intensidade dos demais jogadores que participavam do trabalho. Parecia um pouco desinteressado o Benítez. A expressão parecia, é importante que ela seja colocada aqui, não é um julgamento que está sendo feito de maneira definitiva em relação ao jogador, foi apenas a percepção que jornalistas que acompanham todos os dias o Grêmio tiveram nesta sexta-feira. Eles nunca haviam tido, por exemplo, essa percepção. Tiveram hoje. É sinal, pode ser um sinal de que alguma coisa estava realmente diferente. E aí eu começo a lembrar de informações que foram publicadas no começo dessa semana que davam conta de que os próprios dirigentes do Grêmio, lembram? Dias atrás se falava que os dirigentes do Grêmio exerciam uma certa pressão em relação ao técnico Roger Machado para dar um pouco mais de minutagem para o Benítez. Lembra daquele telefonema? O Roger falou numa entrevista, aliás, o presidente Romildo Bolzan falou numa entrevista que havia telefonado ao Roger Machado e de algum modo havia dado uma sugestão, quem sabe o Benítez. Lembra? Tudo isso aconteceu. Os dirigentes, naquele momento, estavam de mãos dadas com o Benítez, estavam solidários com ele. E a informação dessa semana, ela vai na contramão. Ela dá conta de que os próprios dirigentes já começam também a entender que, puxa, não dá. Não dá para realmente fechar com o Benítez, porque ele não consegue dar a resposta que se imagina dentro de campo, sempre que é colocado pelo técnico Roger Machado. Diga-se, ele não é colocado com muita frequência pelo técnico Roger Machado, mas nós temos a imagem do jogo contra o Operário recentemente, em que ele foi utilizado, e até durante minutos, além daqueles que ele costuma ser colocado em campo, e não correspondeu. Não correspondeu. A Série B é diferente. A Série B é diferente. Ela é uma competição de nível técnico menor em relação à Série A. Ela é uma competição muito física, de muita troca, muito choque entre os jogadores, tentativa assim de executar as coisas com velocidade, e nada disso combina com o Benítez. Então parece que realmente é um problema sem solução. Você pode acreditar, por exemplo, que na semana que vem o Benítez vai estar completamente diferente em termos de comportamento dentro do campo? Eu não consigo imaginar isso. E aí fico pensando a mais a longo prazo, o que é que o Grêmio vai fazer com o Benítez? O que é que o Grêmio vai fazer com o Benítez? Há um contrato em vigor, um contrato de empréstimo, ele se encerra no final deste ano de 2022, mas será que vai valer a pena o Grêmio ficar com o Benítez até o final do ano? Não seria mais adequado buscar uma solução junto ao Independiente da Argentina para devolvê-lo antes? Ou quem sabe esperar que o Benítez possa ser encaixado em outro clube, aí no caso o Independiente faria um reempréstimo? Parece a coisa mais indicada nesse momento. E aí a gente fica pensando, voltando um pouco mais no tempo, o Benítez chegou como uma solução técnica para o Grêmio. Lembram das entrevistas em que o Grêmio anunciava que iria contratar o jogador que representaria o diferencial? Não representou. Não representou. E aí está mais um erro de avaliação feito pelo departamento de futebol, perdão, mais um erro de avaliação feito pelo departamento de futebol do Grêmio nesse ano. Já começou todo errado com a manutenção do técnico Wagner Mancini e as contratações, bom, as contratações, parece que só o Nicolas nesse momento estaria correspondendo. O Biel veio depois, me refiro ao primeiro momento. E aí, naquele pacote inicial, estava o Benítez e o Grêmio equivocou-se completamente, e é preciso que se busque as raízes de tantos problemas vividos dentro de campo. As raízes estão aí, as raízes vão além do gramado, as raízes estão realmente no comando do futebol do Grêmio. Mais interessante, acho que você concorda comigo, seria realmente o Benítez ir embora do Grêmio, até por uma questão financeira, né? Não ficar gastando aí com um jogador que simplesmente não é aproveitado. Outra observação, e aí já na entrevista coletiva do Nicolas, que aliás vai voltar a jogar na próxima segunda-feira contra o Ituano, ele que cumpriu suspensão contra o Corinthians, e aí um dado foi colocado pela reportagem. Esse Ituano perdeu apenas uma vez em casa. Apenas uma vez jogando em casa, e foi uma derrota para o Corinthians no Campeonato Paulista. Isso significa dizer que haverá dificuldades. O Grêmio vai ter um adversário que até andou perdendo recentemente na Série B, mas que costuma, dentro dos seus próprios domínios, se impor.
Qual será o modelo que vai adotar o técnico Roger Machado? Dessa vez, ele vai ter uma postura mais ousada, vai liberar mais os atacantes para que ataquem e não fiquem contendo os laterais adversários? É um bom time, Ituano. É um time com uma boa força, sobretudo em casa. Muita curiosidade. O Roger Machado sabe que ele está na mira do torcedor. Está na mira do torcedor, o torcedor exagera em muitos momentos, faz críticas com as quais eu não concordo, mas o torcedor tem a sua percepção. O torcedor tem a sua percepção também e está cobrando do técnico do Grêmio que a equipe tenha um rendimento melhor. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui.